Olá pessoal, vamos ao nosso encontro diário para falarmos sobre a medicina. Hoje estamos praticamente finalizando a semana de suspensão e é necessário que coloquemos o planejamento para as próximas. Foi um dia de muitas reuniões, de muitas definições, de formatos, foi bastante enriquecedor e também dia de que o MEC publicou nova portaria. Nós vamos falar de tudo isso nesse encontro. Nessas reuniões eu fiquei inteirado que um número significativo de alunos ficou apreensivo, com muita resistência, quando nós falamos sobre EAD no vídeo de ontem. E eu compreendo essa angústia, porque na verdade é o receio, né, de ter a qualidade do curso comprometida, a formação, a razão que faz com que vocês se dediquem, à expectativa, né, de se tornarem realmente médicos eficientes, médicos completos. E uma coisa nova, né, daquilo diferente do que nós combinamos, do que nós planejamos e como iniciamos o ano. Então eu compreendo, mas é meu dever, é importante que ao mesmo tempo que nós não entremos em pânico, não possamos não cometer a negligência, né, diante do que estamos vivendo. Vitória, Vila Velha já tem um quadro mais visível, principalmente aqueles que têm contato com os hospitais, do que está para acontecer, né? Um número de casos realmente muito grande, certamente maior do que a capacidade de publicação dos oficiais, pela dificuldade do diagnóstico, porque estamos sofrendo uma escassez, né? Fizemos, que eu falo, o Estado, né, fez muitos exames, muitos casos não confirmados no início dessa crise, e, e a escassez, né, dos kits tem feito não ser colocado o diagnóstico. Quem está na ponta, quem está no hospital, vê isso com maneira mais nítida. No interior do estado, bem menos, às vezes até um pensamento de que não seria para tudo isso, que isso talvez não chegue para a gente. E também seja o fato dessas informações não estarem tão cristalizadas, tão nítidas, que as novidades que possam fazer com que o nosso tempo fique mais aproveitado não sejam também bem acolhidas, né? Porque em vez de ser algo que vai tornar esses dias produtivos, é como se fosse algo tirando algo da gente. Então é compreensível, mas é muito importante que possamos ampliar a nossa visão. É muito grave mesmo. Daqui a pouquinho o interior também vai estar vivenciando dias difíceis. Os números do Brasil já mostram uma semelhança grande aos números da Itália no início de sua pandemia, o que mostra que a gente não deve ter um panorama tão diferente daqui a uns dias, né? Principalmente daqui a algumas semanas. O isolamento foi absolutamente necessário para que possa, inclusive, minorar um pouco este quadro. Então, na verdade, quando nós colocamos a notícia meio rápido ontem, foi mais quase que num sentido de dizer, não, olha, nós vamos poder aproveitar o tempo. Porque havia uma certa expectativa dos estudantes no Brasil, e as perguntas que me viram para a nossa live era mais até perguntando se nós não íamos ter também a possibilidade de fazer o AD, já que tantos cursos teriam, né? Então eu achei que era algo que realmente os alunos estavam esperando, e aí a gente deu a notícia
meio, olha gente, vamos poder também entrar nessa, nós vamos também poder adiantar um pouco. Não se trata absolutamente de estratégias para concluir calendário acadêmico e tudo mais. É um pensamento macro, é um pensamento para que a gente possa transformar esses dias que somos obrigados a passar confinados nos nossos lares, adiantando o que pode ser adiantado. Nada daquilo que é essencial para a formação do médico vai deixar de ser trabalhado. Aliás, vai ser impossível pegarmos todos os objetivos através da plataforma digital. Nós só podemos adiantar se fizermos bem feito, né? Se usarmos as ferramentas adequadas, se o material for de qualidade boa. Então eu queria, nesse início, antes de falar um pouco da necessidade, eu preciso mostrar um pouco, né? Eu já me programei tantas vezes de mostrar alguns dados para vocês, mas realmente os dias têm sido um pouco puxados. Então hoje eu vou mostrar só um pouquinho para aquele que ainda precisa de dados para perceber a dramaticidade que vamos viver. Então, só para ilustrar algumas coisas que nós já falamos no primeiro vídeo, para ficar mais no visual. Estamos aí com 2 meses e meio, né? Finalizando 3 meses de intensa vivência com este vírus, e a gente percebe que todo o continente foi atingido. Já são quase 300 mil pessoas em 157 países, com mais de 10 mil mortes. E todo dia esse placar atualiza para mais, né? Logo no início, quando houve o anúncio do primeiro caso confirmado no Brasil, né, a gente teve esse artigo que mostra muita coisa interessante, mas hoje eu só queria mostrar esse gráfico, que é a curva de casos na Itália, né, e no mundo. Então veja, aqui nós temos o total de casos e o dia depois que é oficializado o primeiro caso, né? Então nos primeiros dias ele vem quase com horizontal, e aqui lá para o dia 8, 9, 10 começa a ter uma subida vertiginosa. A Itália, né? Por isso que é o país com maior número de casos, realmente muito elevado. Coreia do Sul, Espanha. Nós temos aqui países que estabilizaram desde o início, porque usaram o diagnóstico precoce, controle das fronteiras e isolamento quando necessário. Aqui a partir do 20º caso, né, onde tem a elevação ainda mais pronunciada a partir do 50º caso, então muito alta, que é limitado a 1.500, só para a gente ter uma visão desse efeito, né? Veja Singapura, que exemplo, né? Totalmente controlada lá. O que é preocupante, pessoal, é que essa é a nossa curva aqui no Brasil, já chegando aqui no seu 8º, 9º dia, e começa a sua escalada. Isso é um gráfico de hoje, estamos aí aproximando dos 1.000 casos, e é muito preocupante porque nós sabemos que não reflete a realidade, que há aqueles casos não notificados, e principalmente os casos que não foram investigados e que estão com um quadro compatível, né? Nós temos uma escassez de material para o exame, né? Então dá para perceber porque a Itália, né? Não sei se todos estão atualizados, né? Mas vive-se um drama humanitário, tendo que escolher pacientes e deixar alguns deles realmente evoluir com o óbito pela total impossibilidade de oferecer assistência a todos. E nisso vai realmente pacientes de todas as idades.
Aqui mostrando apenas uma manchete, que é manchete, né? Nós temos os dados científicos mostrando a questão da transmissão entre os médicos, né? Médicos virando pacientes. Muita coisa nós aprendemos com a China, muita coisa mesmo, o padrão tomográfico, dias, o melhor dia para entubar, tanta coisa que saiu, o quadro clínico daqueles que se complicam, daqueles que têm uma boa evolução. Mas eu vou destacar esse artigo recentíssimo que fala da transmissão do vírus de pacientes assintomáticos. Isso é de uma importância tremenda, né? Porque os cuidados que se tomam são para aqueles pacientes que têm sintomas. Esse paciente não vai nunca fazer o exame e a gente acaba relaxando um pouco nesse cuidado de não tocar, né, de lavar as mãos depois, e talvez seja a razão para a explosão tão grande no meio médico. Aqui um artigo interessante, esse aqui é um gráfico, né, feito pelo Medscape, mas baseado neste artigo, né? Então nós vimos que esses dados são completamente reais, e quem quiser dar uma olhadinha, esse é o título do artigo. Mas é feito com um coronavírus, né? Não o SARS-CoV-2, né? O novo coronavírus, mas acredita-se que tem um padrão semelhante, e deve ter mesmo, né? Dado o nível de transmissão ser tão alto. Então, depois de um espirro, de uma tosse, né, permanência no plástico de 5 dias, papel 4 a 5 dias, né, e ninguém limpa papel, não tem como estar álcool em papel. Vidro, 4 dias, ele presente aqui. Madeira, 4 dias. Aço, 48 horas. Luvas cirúrgicas, 8 horas. Alumínio, 2 a 8 horas. Então, veja, é por isso que se fala tanto, né, na lavagem de mãos. Não precisa pegar em alguém doente. Basta pegar uma superfície que esse doente esteve perto. Isso faz com que os médicos, né, olha só, o equipamento de proteção individual dele para entrar em contato com o paciente com coronavírus. Né? Isso aí é uma UTI da Itália, num cenário desolador, né? Porque são enfermarias transformadas em UTI, e é o que vai acontecer com o nosso Jaime, né? O nosso Jaime do Estado, que vai ser um centro de referência, que é a triagem, e veja que o médico, para fazer a triagem, todo paramentado, né? Então, óculos de proteção, touca, máscara, capote, luva, Propec não é preciso, mas eles aprenderam isso, né? Como no começo negligenciaram, né, sem as medidas adequadas de proteção, o número de casos de médicos, de enfermeiros, né, fez com que eles tomassem medidas mais presentes. Então, pessoal, não tem como a gente escapar. É uma situação que a gente não tem o que fazer. Na verdade, tem muito o que fazer, principalmente a gente da medicina, mas em relação à necessidade de isolamento, por exemplo, eu posso não acreditar, posso ainda achar que está longe de mim, mas será que a gente precisa que um familiar nosso seja atingido para percebermos o perigo que nos ronda? Não quero ser ansiogênico, não quero ser repetitivo, mas não é porque aos seus olhos não tem paciente morrendo ou paciente com sintomas bastante desconfortáveis que eles não existam. Dá uma olhadinha na estatística e veja todas aquelas pessoas
que tinham uma certa resistência. Eu tive que trabalhar com muitas pessoas, convencendo-as do que se tratava. Eu que não tenho interesse político nenhum, às vezes nas decisões, nos debates, nas colocações, há algum interesse por trás, e não há interesse nenhum. Não é preciso convencer. Então nós talvez fiquemos 3 meses. Então não é invadir janeiro. Fizemos uma projeção, porque é o que nós temos. As férias são 30 dias. Então o máximo que pode fazer é antecipar 30 dias de férias, mas a probabilidade de voltar depois de 30 é muito remota. Não vai acontecer. Podemos nos surpreender, mas conhecendo o comportamento do vírus nos países em que ele explodiu, nos países que não adotaram as medidas protetoras, a gente sabe que não vai acabar nem tão cedo. Então é uma realidade, pessoal. Então ninguém vai trazer EAD para fazer de qualquer jeito, ninguém vai se aproveitar disso, ninguém vai querer que isso seja. Nós podemos aprender muito e utilizar estas tecnologias no ensino presencial, mas nós podemos, com conhecimento, com clareza do que está na nossa frente, fazer isso algo muito bom. É melhor do que presencial? Não. Ninguém está dizendo isso. Loucura falar. Mas é o que temos. Então vamos fazer melhor o que temos. Não fazer qualquer coisa. Não deixar o aluno fazer o estudo à distância, que se vire e resolva os exercícios. Fazer algo de interação, algo que possa respeitar a condição, de cada um. 30 dias vão passar voando se nós ocuparmos esse tempo na construção do conhecimento, se ocuparmos esse tempo para aprender com a presença do professor. Já temos tecnologia para isso. Não quero ser hipócrita nem ficar comparando, mas muita coisa boa na humanidade surgiu depois da experiência terrível da guerra. E depois daquilo, porque era necessário, Nós vamos viver uma espécie de guerra, assim, de escolha, de médicos sendo convocados, de estudantes de medicina sendo convocados. Isso pode acontecer no quadro, A semelhança com guerra não é tão exagerada. Mas nós podemos tirar tudo isso, conhecimento, aprendizagem. Podemos usar os recursos que já estão disponíveis e não são aplicados porque nós não precisamos. Porque é melhor isso ou aquilo. Volto a dizer que nós não seremos EAD. Medicina é um curso, mas ele é tão nobre e tem tanta certeza que nós aprendemos com o paciente, na interação, na construção do conhecimento, que mesmo nesta pandemia, mesmo nesta crise, a medicina foi excluída do EAD no primeiro instante, pelo MEC. Depois, a AMB, quem entende de educação, fala assim, e vamos fazer o quê? Todos os cursos vão avançar, vão aproveitar o tempo de alguma forma, e os médicos não? Porque o médico também tem uma parte teórica. Ele também pode usar essa ferramenta para aprender, para aproveitar de uma forma que possa ser aproveitado. Não vai ser a mesma coisa. 100 dias com EAD não significa 100 dias do presencial. Isso significa dizer que eu vou dar 100 dias do EAD e vou completar com os meus 20 dias no presencial, uma comparação,
proporção. Mas é melhor do que a gente ficar 100 dias parado, sem fazer nada, e depois mais 100 dias. Então, em vez de ser 120, vão ser 200. E isso vai comprometer o tempo reservado para se formar. Então, é isso que se trata. Nós estamos falando disso, de aproveitar o nosso tempo da melhor maneira possível, do que pode ser aproveitado. Eu tenho uma prática de semiologia. Como é que eu vou treinar a semiologia com EAD? Não tem como, né? Então isso a gente já sabe que vai ser no retorno. Como é que eu vou ter o contato com a peça anatômica? No retorno. Mas eu posso fazer relações, eu posso conhecer as estruturas anatômicas com os recursos que já tem disponível. Posso fazer relações com casos clínicos? Posso. Para se tornar mais fácil esse contato com a peça anatômica. Posso substanciar. É assim que a gente quer caminhar. O nosso EAD ele vai envolver objetivos, TGPI já enviado, né, para que você possa responder antes do contato com o professor. Vai envolver videoaulas, vai envolver interação, e os detalhes todos nós vamos passar para vocês ou nesse final de semana ou na segunda-feira, porque todos nós que estamos nesse processo vamos fazer uma simulação dos instrumentos que estão dispostos. Amanhã mesmo a gente vai fazer uma simulação para colocar. Vamos contextualizar o máximo possível. Eu queria terminar esse nosso encontro de hoje só fazendo uma reflexão em relação ao Conselho Federal de Medicina. Já faz um tempo que se discute sobre telemedicina. Você poder consultar o paciente remotamente, você fazer consulta utilizando meios de comunicação. E o Conselho retirou isso de pauta, né? Proibiu até que se tenha uma certeza dos ganhos. Muitos países já utilizam, mas a gente não. Então, num esforço enorme das autoridades do Conselho Federal de Medicina, fez aprovar o uso da telemedicina para atender os pacientes. Porque ou faz isso, ou o paciente não vai ser atendido de jeito nenhum, porque ele vai ter que ficar em casa. Porque os centros de especialidades está fechado. As consultas eletivas não vão ocorrer. Mas podem ocorrer com a utilização da telemedicina. Da mesma forma? Não. Mas é melhor do que nada. Então o que vai acontecer depois de tudo isso? Vai ser uma realidade a telemedicina, que não vai substituir a presença do médico, mas vai poder dar um alento a tantos pacientes que não têm acesso à assistência à saúde por falta de vaga, não é? O médico poderá adentrar lugares que o especialista não entra. É assim, né? É fazer do limão a limonada. Tá ok? Não fiquem apreensivos. Nós hoje discutimos com os centros acadêmicos das duas instituições, Cachoeira e Vitória. Os meninos têm sido guerreiros, atendendo aos nossos chamados de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Às vezes são criticados como se eles estivessem defendendo a posição da coordenação, mas é porque por estar tão perto e compartilhando informações ali direto, entendem, conseguem ver tudo isso. E vai o meu agradecimento, porque em momentos como esse, a união, o entendimento, a somatória de forças é sempre algo que sensibiliza. Nós ficamos realmente agradecidos. Nós vamos precisar dessa força em momentos mais delicados com o andar da carruagem. E
E assim eu me despeço, dizendo para vocês que após a simulação que vamos fazer amanhã, já vendo o funcionamento, aquilo que pode, que não pode, né? A gente já faz uma live para tirar as dúvidas de vocês. Quero apenas finalizar dizendo que o EAD nós vamos usar do primeiro ao oitavo período. Vimos que é melhor fazer isso e poder fazer condensações de práticas. Nós vamos ter ganhos de dias letivos e também uma forma de aproveitar o nosso tempo. Se por acaso nós precisarmos ampliar um pouco mais, vamos fazer isso. Mas não vamos zerar de tudo, como eu falei, né? Em vez de perder tudo, a gente perde menos, né? Nós podemos adiantar muita coisa. O desenho ficou muito bom à nossa vista, acho que nós podemos fazer um trabalho muito diferenciado e não tem por que poupar, né, uma fase que metade do tempo é com teoria. Então a gente pode adiantar metade, não podemos adiantar tudo, com possibilidades inclusive de avançar também na outra parte. Eu vou deixar para falar com os detalhes com vocês na live e aí sim, gente, a gente vai abrir para as perguntas. Foi muito legal as perguntas que chegaram através do Cadon. Tem perguntas específicas do 12º período que eu vou sanar. Saibam que nós estamos sensibilizados com a situação de vocês e tem, assim, acho que notícias boas que pode fazer com que realmente a colação de vocês não atrasem. Estamos atentos e amanhã eu vou fazer um vídeo específico para o 12º período e os detalhes da nossa semana, tá bom? O nosso abraço, uma boa noite, fiquem com Deus.